Boa noite, queridos irmãos. Boa noite. Minha saudação aos irmãos encarnados e desencarnados. Sejam todos bem-vindos a esta casa de luz. Que nossos irmãos encontrem alívio e consolo para os seus males físicos e espirituais. E para aqueles irmãos que aqui chegam pela primeira vez, que possam encontrar o auxílio que necessitam. Recados. Pedimos sempre que desliguem seus celulares para que não haja interferência. A equipe espiritual já se encontra neste salão, preparando os irmãos para receberem os seus tratamentos. Pedimos a colaboração para a montagem das cestas básicas aos irmãos necessitados. Toda doação é bem-vinda, o lar agradece. Na noite de hoje, ao elevar o nosso pensamento em preces, vamos também pensar no nosso irmão, na nossa irmã, Geni Maria Ramos Medeiros, pelo seu desencarne em 26 de janeiro de 2026. E também pelo nosso irmão João Franco Ribeiro, que desencarnou ontem, pai do nosso irmão Júlio Ribeiro, que faz palestras aqui pra gente. Então, que nós possamos elevar o nosso pensamento durante a prece, para que eles possam também receber esses fluidos de todos nós. Vamos então elevando o nosso pensamento para ouvir a leitura do Evangelho da noite de hoje. Capítulo 23, Estranha Moral. Item 17. O Espiritismo vem realizar, na época prevista, as promessas do Cristo. Entretanto, não pode fazê-lo sem antes destruir os erros. Assim como Jesus, ele encontra em seu caminho o orgulho, o egoísmo, a ambição, a cobiça e o fanatismo cego. Esses vícios, apesar de estarem praticamente derrotados, tentam barrar-lhe o caminho e erguem contra a doutrina entraves e perseguições. Eis porque o Espiritismo também precisa lutar para se impor. O tempo dos combates e das perseguições sangrentas acabou, porém, as lutas que ele terá que enfrentar são todas de ordem moral e o fim delas se aproxima. As primeiras lutas do cristianismo duraram séculos. As lutas que o Espiritismo terá que enfrentar durarão apenas alguns anos, porque o conhecimento, em vez de partir de um único lugar, surgirá de todos os pontos da terra e abrirá mais depressa os olhos daqueles que não enxergam. Que assim seja. Vamos então elevar o nosso pensamento a Deus, colocando em nossa tela mental tudo aquilo que aqui viemos buscar, abrindo a mente e o coração para que estejamos receptivos ao tratamento. Convido a todos que me acompanhem mentalmente na harmonização com a prece ao Dr. Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo através de Bezerra de Menezes e sua legião de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejarem te conhecer e assistindo a todos quanto apelam a teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem. Ó despenseiro fiel e prudente, fazei o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as causas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos,
Movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Passo a palavra agora ao nosso palestrante da noite, nosso irmão Edgar Bernardo. Seja bem-vindo. Boa noite, amados e amadas. Que sejamos hoje, que tenhamos hoje uns breves momentos para despertar em nós aquilo que às vezes nós deixamos um pouquinho parado em nossos corações. A beleza dessa leitura do Evangelho de hoje nos diz isso, né? Que o Espiritismo vem trazer para nós a abreviação dos anos da evolução. Porque ele vem com um palavreado simples, toca direto dos nossos corações, quando nós deixamos. O Evangelho segundo o Espiritismo, nos seus 26 capítulos iniciais, nos ensina uma só coisa: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E depois no capítulo 26, aliás, no capítulo 27, ele nos ensina sobre a prece. Como devemos nos portar quando nos colocamos diante do Criador, como espíritos em evolução, necessitando ainda que Ele desperte aqui dentro de nós esta fé que está aqui dentro, este amor universal que está aqui dentro de nós. Como proferir uma fé, como nos dirigir a Deus, a Jesus, às entidades superiores, quando estamos com dificuldades, sejam elas morais, espirituais, materiais, sejam quais forem as nossas dificuldades. Pois nesse capítulo 27 vem nos dizer que, para mim fazer uma prece, passar para vocês uma prece, eu tenho que conhecer, eu tenho que entender aquilo que esta prece me diz. Por exemplo, quando eu faço a prece do Pai Nosso, se eu faço ela querendo me livrar dela, eu faço em 30 segundos. Mas se eu quero passar a coisa boa que ela me passa, eu levo 50 segundos. Mas se eu quero realmente entender esta oração universal, eu posso levar até 3, 4 minutos para fazê-la. Aquela que eu levo 20 segundos é aquela que eu quero me desfazer rápido, que eu estou incomodado com aquela prece: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que eu passei para vocês? A minha ansiedade de terminar a prece. Mas se eu levar 50 segundos, Pai nosso que estais nos céus, e assim sucessivamente, pelo menos vocês vão entender as palavras que eu estou dizendo. Mas se nós tivermos, por exemplo, 25 minutos, que é o tempo de uma palestra aqui no Lar Irmã Esther, para falarmos da prece do Pai Nosso, nós ocuparemos esses 25 minutos e transformaremos a visão que tenhamos dali para frente desta prece. Por isso que a gente tem que entender aquilo que está passando para o outro. Não adianta eu vir falar de prece para os senhores e para as senhoras, se eu não souber fazer uma prece. Eu tenho que me preparar. Por exemplo, eu trouxe aqui uma colinha. Inteligibilidade.
a gente tem que entender as palavras quando nós dissemos. Nós temos que ser diretos. A prece deve ser compreendida por quem a profere. Orar sem entender é como um estrangeiro falando uma língua desconhecida. Orar sem entender é como um estrangeiro nos falar de uma língua que é desconhecida para vós. Só ele entende. Só ele sabe o que está dizendo. Não passa nada. Ou melhor, passa batido. A força do pensamento. A prece tem que envolver a força do nosso pensamento. O pensamento é a chave. Preces recitadas apenas com os lábios, sem a participação do coração e da mente, não possuem força para se elevar. Aquela prece de 20 segundos, ela não possui uma força que vai me dar a certeza de que os benfeitores espirituais estão me ouvindo e levarão as superioridades espirituais o meu pedido que eu estou fazendo com aquela prece. Por isso que ela tem que ser calma, para mim expor realmente aquele que está acima de mim espiritualmente falando, que eu preciso de ajuda. Pedi, obterei, já nos diz o Evangelho. E na prece a gente tem que saber pedir. Não adianta eu pedir 10 coisas, sendo que eu necessito de 2, 3. Porque Deus sabe o que nós precisamos. Os mentores espirituais sabem o que é que nós precisamos. Nós podemos nos enganar. Nós podemos enganar a nossa boa fé, vamos dizer assim. Mas a Deus, a Jesus e aos espíritos superiores, nós não enganamos. Porque eles conhecem a nossa verdade. Eles sabem da nossa necessidade. Mas principalmente, eles sabem do nosso merecimento. Não adianta eu pedir a Deus, pedir a Jesus das minhas preces ferrenhamente, se eu não sei olhar para o lado, se eu não sei estender a mão, se eu não sei sorrir, se eu não sei dizer bom dia, se eu não sei tratar bem as pessoas, os animais. Que mérito eu vou ter se eu desfaço dos meus semelhantes? Que mérito eu tenho diante de Deus de me ajoelhar e pedir a Ele: ó Senhor, me ajuda, estou em dificuldade. Faze com que esse mês o meu salário dê para o mês todo, mas eu não economizo no início do mês. Sentimento sobre as palavras. O valor da oração está nas ideias da fé, amor e confiança em Deus, e não na sofisticação do vocabulário. Não adianta eu inventar palavras bonitas, pesquisar lá uma palavra que diz a mesma coisa que a outra, mas é mais bonita, se no meu coração não tem aquilo que eu estou falando. Se na minha consciência não existe aquilo que eu estou falando. Tem que ser palavras sinceras, ditas com fé, com amor a Deus, com amor aos meus semelhantes. Eu vou fazer uma prece para o meu vizinho que está passando por dificuldade, mas às vezes eu passo por ele e nem cumprimento. Vou chegar diante de Jesus e fazer uma prece para um amigo que às vezes eu não considero tão amigo. Gente, prece é fé, prece é confiança naquilo que está por vir. Prece é confiar no invisível. Prece é saber que tudo podemos quando temos aqui dentro do nosso coração a fé, o amor ao próximo, a humildade, a caridade. Todos esses sentimentos que nos aproximam de Deus. Será que temos todos? A grande maioria de nós não tem todos.
mas estamos em busca. Estamos trilhando o caminho do amor ao próximo, o caminho de amor a Jesus. Estamos tentando amar os nossos irmãos como Jesus nos amou, incondicionalmente, sem impor nada. Quando se fala de amor fraternal, é desse amor que nós falamos. Desse amor que contagia os nossos corações, que faz com que nós pensemos diferente do que pensávamos ali atrás. E a prece tem esse poder de modificar aqui dentro, quando nós nos permitirmos nos esforçar para mudar. Porque Jesus, ele não vai fazer uma transformação em mim se eu não der o primeiro passo. E o primeiro passo é me unir ao seu evangelho, é buscar na sua caminhada os exemplos para que eu possa me elevar diante dele. Não que seja necessário me elevar diante dele, é necessário para mim ultrapassar os obstáculos que se aparecem com perseverança, sem pisar em ninguém, se esforçar o máximo das nossas forças para resolvermos as nossas questões. Sentimento sobre as palavras. O valor da oração está nas ideias de fé, amor e confiança em Deus e não na sofisticação das palavras. Repeti esse item porque ele é muito importante para nós. Vamos usar a simplicidade da prece que Jesus nos ensinou, a simplicidade do exemplo que nos deram espíritos que estiveram entre nós, de uma superioridade moral e espiritual imensurável diante de nós. Usar a humildade de Chico Xavier, usar a tolerância de Edivaldo Franco, usar a benevolência de Bezerra de Menezes. Ah, mas é muito difícil. Claro que é. Mas nós não vamos nos esforçar? Não nos diz lá no capítulo 17 que reconhece seu verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para transformar as suas más tendências? Nada neste plano de provas e expiações é de graça. Tudo tem o nosso esforço. E por tudo nós temos que ir nos desfazendo de certas coisas que nós ainda trazemos aqui dentro e que nós ainda admiramos. Esses resquícios de ódio, de raiva, de intolerância, de prepotência. É essa a nossa luta. Transformar aqui dentro esses sentimentos para nos aproximarmos de Deus. Deixar de lado aquilo que nos prende aqui na terra. Aquilo que não foi Deus que criou, que foi nós, na nossa ânsia de vencermos uns aos outros. É difícil, muito difícil, mas não é impossível. Simplicidade e sinceridade quando vamos fazer uma prece. Simplicidade e sinceridade. Deve-se evitar gestos teatrais ou repetições mecânicas. A prece é um diálogo sincero com Deus, exigindo recolhimento e naturalidade. A prece do Pai Nosso e da Ave Maria são preces universais. Em todos os segmentos religiosos, quase todos, se faz essas duas preces. Mas o Espiritismo vem colocar para nós que nós não precisamos de intermediários. E nessa simplicidade e sinceridade é quando nós temos um diálogo diretamente com a santidade, falando com as nossas palavras, das nossas dificuldades, com a humildade, com a sinceridade, de não querer ludibriar aquele que sabe tudo de nós.
editar gestos teatrais. Nós palestrantes temos palestrante, não, eu sou divulgador da doutrina espírita. Nós temos, ele fala assim, mas são coisas que a gente quer que penetre o coração de vocês. São os ensinamentos básicos que a todo momento nós ouvimos na casa espírita, mas como eu disse no início, despertar aqui em nós aquilo que nós sabemos, mas às vezes está adormecido. Aí vem o palestrante ou o divulgador e começa a cutucar. Poxa vida, eu tenho que maneirar nas minhas preces. Eu tenho que pedir menos, agradecer mais e louvar mais e mais. Porque é isso, é essa oportunidade que a prece nos dá. Pedir o suficiente, agradecer imensamente, louvar ao Criador muito mais ainda. Porque tudo que nós recebemos, às vezes nós não valorizamos, às vezes nós achamos que é pouco, mas não é. É o que nós precisamos, é o que nós merecemos. Foco na mudança interior. Esses são pontos principais da nossa conversa de hoje. Foco na mudança interior. O objetivo da prece não é apenas pedir, mas transformar a si mesmo, rogando força para agir no bem, paciência e resignação. Quando eu peço a Deus saúde, porque está debilitada a minha saúde, Deus não vai me dar saúde. Deus vai me dar condições de eu me cuidar mais. De eu cuidar desse veículo que Ele me emprestou para passar nessa jornada chamada vida. Não adianta eu pedir a Deus saúde para o meu corpo, se eu não fizer a minha parte. Se eu não maneirar nas minhas atitudes, nos meus gestos, nas minhas decisões. E não é só tomar um banho, arrumar o cabelo, aquela coisa. Tem que cuidar do interior. Na tua alimentação, no teu tomar água, vamos dizer assim. Evitar aquelas coisas que nos fazem mal. Porque tudo que é em excesso nos faz mal. Transformar a si mesmo, rogando a força, agir do bem, ter paciência, ter resignação. Se hoje não está bom, tenha paciência. Não foi Deus que atrasou a vossa caminhada. Não foi Jesus que trancou a vossa caminhada. Tenha resignação. Se está sofrendo, está passando por uma dificuldade de saúde, tenha resignação. Ah, mas eu não fiz nada nessa vida para vir com esse diabetes. Aliás, eu fiz. Mas eu não fiz nada nessa vida e na outra. Para nós que cremos na vida futura, para nós que sabemos que essa é apenas uma etapa da vivência desse espírito, nós temos um arquivo. E nessa encarnação, muitos de nós viemos resgatar uma pequena parcela daquilo que ainda falta. Por isso que muitas vezes dissemos, esse mundo já está em regeneração. Daqui a pouco nós entramos no mundo da regeneração. Não vamos sofrer, não vamos ter doenças. Não vamos mais machucar uns aos outros, não vamos ter guerras. Mas, meus irmãos, enquanto tiver um que pratique a maldade, esse mundo não vai se transformar em regeneração. A nossa caminhada ainda é longa nesse plano de provas e expiações. Mas não vamos nos atrasar. Vamos fazer a nossa parte. Quem sabe na próxima encarnação seremos um a menos a dar trabalho aos nossos mentores espirituais, tentando nos desviar das coisas ruins. Vamos elevar os nossos pensamentos.
Vamos buscar coisas boas, saudáveis. Vamos buscar a união. Às vezes tem famílias que nem se falam. Gente, essa oportunidade que nós temos agora, ela é disputadíssima no mundo espiritual. São 7, 8, 9 esperando uma vez para reencarnar. E nós estamos aqui e às vezes desperdiçamos uma encarnação com coisinhas bobas, com ciúmes, com inveja, com arrogância, com prepotência. Gente, quantos estão no mundo espiritual que queriam estar aqui? E nós temos essa oportunidade. Vamos aproveitar. Não quero dizer que vocês não estão aproveitando. Naquele mesmo capítulo que diz: busquei e achareis, continue buscando. Já encontrou a paz interior? Continua buscando. Sempre tem algo para nós. Jesus certa vez nos disse: os sãos não precisam de médicos. Aí muitos ficaram dizendo: os sãos não precisam de médico. Mas não tem exceção entre nós. Nenhum de nós está são. Todos nós temos algo a resolver amanhã, daqui a pouco. Então todos nós precisamos do remédio, do médico Jesus. Todos nós precisamos deste guia e modelo da humanidade. Todos nós precisamos. Nós não vamos precisar de remédio quando subirmos um degrau a mais, quando nós passarmos. Nós já demos, há uns milhares de anos atrás, uma subidinha na evolução, quando saímos do estado primitivo para provas e expiações. Já melhoramos, mas podemos melhorar mais. Porque este é o objetivo de Deus para nós. Estamos todos afadados a dar certo, a evoluir, a poder chegar e olhar para a irmã, para o irmão, para a irmã, como irmão, como irmã, sem a restrição da ignorância, da besteira. É esse o Evangelho de Jesus. Diante dele somos todos iguais. Não há preferidos. Porque eu já estou na doutrina espírita há 40 anos, acho que Jesus tem mais calma comigo. Ledo engano. Se eu não modifiquei aqui dentro aquilo que eu aprendi aqui dentro, eu posso passar 100 anos aqui dentro, buscando a minha evolução. Mas para que durar 100 anos? Se nessa encarnação eu tenho condições de melhorar um pouquinho. Não podemos estacionar, meus irmãos. Não podemos achar que está tudo... tá bom assim. Tenho o meu emprego, tenho a minha casa, os filhos estão criados. Acabou a minha missão na Terra. Que isso? Acabou nada. Nós temos que nos preparar para retornar. Nós temos que passar para o lado de lá o mais sadios que pudermos. Não do corpo físico, do corpo espiritual. Porque quando nós partir daqui para lá, o que é do corpo físico fica no corpo físico. Mas o que está na nossa consciência, a evolução que nós adquirimos aqui, ela vai ser muito mais benéfica no porvir, na próxima reencarnação. Porque aí viremos um pouquinho mais adiantados. Sofreremos, mas não tanto quanto agora. As maldades vão regredindo. Porque cada vez que nós nos elevamos um pouquinho,
que nós vibramos numa faixa etária mais elevada um pouquinho, aquela maldade que está aqui embaixo, fica aqui embaixo. Encontraremos ainda nesse elevar algumas dificuldades, sim, mas não tanto quanto quando aqui chegamos. Por isso, meus irmãos, tenham fé, tenham esperança. Esse mundo vai dar certo. Se eu não conseguir mudar o mundo para vocês, ou se qualquer um não puder mudar o mundo para nós, mude o seu mundo. Transforme o seu mundo. Porque aí será um a menos para dar trabalho na próxima reencarnação. Oração do lar pessoal. O item 16 incentiva que, ao orar, o indivíduo seja claro e direto, buscando interiorizar o pedido e agradecer as oportunidades de aprendizado e evolução espiritual. A prece, ao invés de ser um relatório de exigências, deve ser um instrumento de ligação com os benfeitores espirituais. Em resumo, ora como quem entende e sente, transformando a prece em uma ferramenta de melhoramento moral e conexão divina, baseada na prece do Pai Nosso como modelo de simplicidade e profundidade. No meu tempo de escola, isso já se faz, nem vou dizer quanto, a gente ainda rezava o Pai Nosso na sala de aula, antes de iniciar a aula. Quem é que é desse tempo? Puxa, eu sou velho, quase só eu, gente. Meu Deus do céu, Moisés agora se sentiu um guri perto de mim. Ninguém fez o Pai Nosso na escola. Meu Deus do céu. Ah, aqui achei um parceiro, outro lá, outro. Deus seja louvado. Porque foi lá que começa, né? A nossa comunicação com Deus. A nossa entrada como espíritos no raio de ação da fé, da harmonia e da elevação. Mas Jesus é bom. Ele não se importa com aqueles que não fizeram o Pai Nosso, não. Ele é bom. Ele é bom. Então que Jesus permaneça em vossos corações, que vocês possam, senhores e senhoras, possam retornar aos seus lares com muita paz, com muita harmonia e com um sentimento renovado de que se Jesus é o meu pastor, nada ele me deixa faltar. Tenha isso na sua mente. Quando nós temos Deus no nosso coração, quando nós fizemos a fé pura, sincera, aquele diálogo com Deus, com Jesus, com o meu santo de devoção, porque nós temos os nossos santos de devoção. Eu não passo um dia sem fazer a prece por Bezerra de Menezes, sou apaixonado por esse homem, por esse espírito. Tem outros que fazem a Ave Maria, a mãe de Jesus, todo mundo gosta. Mas seja a prece que for fazer, coloque o seu sentimento, coloque o seu amor acima da razão ou de qualquer outro sentimento. E aí sim, meus irmãos e minhas irmãs, a nossa caminhada vai ser mais serena, mais leve. E nós vamos enxergar os outros como nós gostaríamos de enxergar, que nos enxergassem. Uma boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Agradecemos então as palavras do nosso palestrante, que possamos refletir bastante em tudo que ouvimos e nos ensinamentos de Jesus. Os nossos irmãos médiuns podem se dirigir para suas salas de trabalho.
Os irmãos que têm a fichinha azul do passe isolado podem se dirigir também aqui para a sala na frente. E os irmãos que têm o passe magnético da fichinha rosa podem passar lá para o salão da equipe Landel também para receber seu passe. Os outros irmãos com a fichinha vermelha aguardem no salão, irão receber o passe aqui e depois irão se dirigir para o atendimento fraterno. Seguindo então com o nosso coração elevado, nossa mente pensando em tudo aquilo que viemos aqui receber, dessa corrente de luz maravilhosa do Dr. Bezerra, que já está agindo em cada um de nós, vamos receber o nosso passe com a prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa puríssima imagem. E que assim seja. O passe foi transmitido. Espero que estejam todos bem. Os irmãos que têm a fichinha vermelha do atendimento fraterno podem se dirigir ao salão ao lado. Os outros irmãos sigam em paz e tenham uma boa noite.